peças bem elaboradas que vivem em nossos tribunais e nossos juízes. Por quê? Só para lembrar, num julgamento histórico, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da lei dos crimes hediondos num habeas corpus feito por um preso. Vejam vocês como é importante, às vezes, a expressão singela do sentimento de injustiça, que pode levar o julgador a tomar uma posição correta sobre o caso. No caso que nós estamos falando, discutia-se a constitucionalidade da regra da lei dos crimes hediondos que impunha o cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Sabem vocês que uma das garantias asseguradas pela Constituição é a da individualização da pena. E a individualização da pena, no campo do seu cumprimento, ela se dá a partir daquilo que os penalistas chamam de cumprimento em regime progressivo da pena, cumprimento na modalidade de progressão. O que quer dizer essa progressão? O sujeito começa a cumprir a pena no regime fechado, depois ele vai para o semiaberto, deu mostras de que tem bom comportamento, trabalha na cadeia, coopera com as autoridades, eventualmente estudou dentro da cadeia, então ele vai passar de um regime fechado, que é duro, cumpriu já 1/6 da pena, vai para o semiaberto. No semiaberto, cumpriu mais 1/6 da pena, outro 1/6 da pena, com bom comportamento, com trabalho, ele vai para o regime aberto. Essa é uma modalidade de cumprimento da pena, não só marcada pelo estímulo à reinserção social, pelo estudo, pelo trabalho, pela observância das regras carcerárias, mas é uma forma mais humana de se permitir que alguém possa voltar para a sociedade menos embrutecido, mais útil à sociedade. E esse caso, eu repito, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal a partir de um habeas corpus feito por um preso. Bem, o Ministério Público pode impetrar habeas corpus? Pode impetrar habeas corpus. O promotor de justiça pode impetrar habeas corpus. O juiz de direito pode impetrar habeas corpus? O juiz de direito pode impetrar habeas corpus, salvo no processo em que ele atue. Por quê? No processo em que ele atue, nós vamos ver daqui a pouquinho, ele pode conceder ele mesmo o habeas corpus sem pedido. É o que nós chamamos de habeas corpus de ofício. Ele reconhece, identifica uma nulidade, um problema e concede o habeas corpus. No processo dele. Agora, em outro processo como pessoa, ele pode impetrar habeas corpus, não há problema nenhum. Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus? Perfeitamente. O líder sindical foi preso, o sindicato impetra um habeas corpus. O advogado foi preso, a Ordem dos Advogados do Brasil pode impetrar habeas corpus, como, aliás, tem feito a miúde. Muitos casos que envolvem advogados, por expressões lançadas nos autos, que se reputam ofensivas, a Ordem dos Advogados do Brasil impetra habeas corpus em favor dos membros da sua corporação. Então, a pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus também. Meus amigos, vamos ver agora um aspecto bem prático, sobretudo para quem eventualmente esteja preso. Quem está na cadeia, o que deve conter uma impetração de habeas corpus? A própria lei diz, o artigo 654, parágrafo 1º, nos diz com absoluta clareza o que deve ter uma petição de habeas corpus. Diz lá, o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. A petição de habeas corpus, parágrafo 1º, conterá a. O nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça. 2. Declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor. E número 3, a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo,
quando não souber ou não poder escrever. Vou traduzir isso em miúdos de uma maneira assim, bem simples. Pessoal, quando um cidadão sofre uma prisão, alguém decretou essa prisão. Vamos pensar em duas hipóteses. Uma na prisão decretada e outra na prisão em flagrante. Quando o delegado de polícia prende alguém em flagrante, nos termos dos artigos 301 e 302 do Código de Processo Penal, é preciso que esteja caracterizada a situação de flagrância. O sujeito está cometendo o delito, o sujeito acaba de cometer o delito, o sujeito foi perseguido e foi preso numa situação em que se possa supor validamente que ele é o autor do crime. Então eu tenho o chamado estado de flagrância. Se a pessoa é presa dias depois, sem ter sido perseguida, embora encontrada com instrumento de crime, eu não tenho estado de flagrância. Mas mesmo assim o delegado lavrou flagrante, opa, eu tenho uma hipótese de ilegalidade na prisão supostamente em flagrante, porque em flagrante não foi. O que o advogado pode fazer? Impetrar um habeas corpus. Como é que se faz este habeas corpus? Primeira coisa que eu tenho que definir, quem praticou a ilegalidade? Quem disse que era flagrante quando não era? Quem me prendeu em flagrante quando não era flagrante? Quem fez isso foi um delegado. Vamos supor que tenha sido um delegado de polícia, de uma cidade qualquer. Quem é a autoridade imediatamente acima do delegado, já no campo do tribunal, do poder judiciário, que pode fazer cessar o constrangimento ilegal? É o juiz de direito. Se foi o delegado de Polícia Federal que o prendeu em flagrante indevidamente, você vai bater as portas do juiz federal. Então eu vou fazer uma petição. Petição, gente, quer dizer pedido. Eu costumo dizer para os meus colegas de trabalho mais novos, estagiários ou advogados, petição não tem muito segredo. Quando eu digo, mãe, estou com fome, quero comer, isso é uma petição. Enderecei para uma autoridade, mãe, descrevi a situação, estou com fome e fiz o quê? O pedido. Qual foi o pedido? Quero comer. Querem ver como aqui é a mesma coisa? Igualzinho. Quem me prendeu não foi o delegado? Então eu vou me dirigir a uma autoridade que vai resolver meu problema. Vamos supor, o juiz de direito. Excelentíssimo senhor juiz de direito. Excelentíssimo senhor juiz de direito. É a mãe do meu exemplo, é a autoridade para a qual eu me dirijo e que vai poder fazer cessar o constrangimento ilegal, repito, representado pela prisão em flagrante indevida. Excelentíssimo senhor juiz de direito, vamos supor que eu, preso, faça o habeas corpus da cadeia. José da Silva, brasileiro, casado, mecânico, morador na Rua das Graças, número 57, vem à presença de Vossa Excelência impetrar ordem de habeas corpus contra ato do delegado de polícia da cidade de Tatuí, que me prendeu em flagrante, mas em situação que em nada tem a ver com a descrita nos artigos 301 e 302 do Código de Processo Penal, em situação que efetivamente não é flagrante. Nesses termos, pede e espera que seja imediatamente concedida a ordem, inclusive mediante liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade. Essa é uma petição bem simples. Bem simples. Não citou doutrina, não citou jurisprudência, poderia fazê-lo. Isso ajuda o juiz a decidir, mas não é imprescindível. O habeas corpus não tem essa formalidade e caberá ao juiz, como cansa de dizer o ministro Marco Aurélio, ler a petição com olhos bem abertos, sobretudo quando se tratar de pessoas simples, para perceber o que realmente pode ser extraído da petição e que revele a ilegalidade que se abateu sobre um homem simples e sepultou, ceifou, ainda que momentaneamente, a sua liberdade. Essa é uma forma de habeas corpus.
Nesse exemplo, o próprio preso é quem fez o habeas corpus. Atenção! Quem sofre a coação ilegal é chamado de paciente. Porque ele, lembra aquela história da voz passiva? Sofre a ação, ele sofre a coação. Se abateu sobre mim a prisão, eu sou o paciente. Nem sempre na cadeia eu tenho condições de fazer o habeas corpus. Então eu pedi para o meu irmão, fala como é seu nome? Estênio. Eu estou na cadeia, estou no sufoco, o delegado não gostava de mim e me prendeu. E o Estênio vai fazer um habeas corpus para mim. Quem faz o habeas corpus em favor daquele que sofre o constrangimento ilegal, quem faz o habeas corpus em favor do paciente, chama-se impetrante. E aí modifica um pouco. É mais ou menos assim. Estênio Inácio Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro, residente nesta capital, na Avenida S2S, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência impetrar habeas corpus em favor do advogado Alberto Toron, que se encontra preso em virtude de flagrante indevidamente lavrado contra o paciente. Sucede que, no dia 2 de abril de 1900 e não sei quanto, o paciente andava pelas ruas trazendo consigo um radinho de pilha que fora furtado 2 dias antes. Ao ser encontrado pela polícia, portando o tal radinho, o delegado achou por bem lavrar um flagrante. Ora, de acordo com os artigos 301, 302, não há flagrante nessa situação. A pessoa não foi pega logo após cometer o crime, não estava cometendo o crime, não foi perseguida após a prática do crime, enfim, não há flagrante, aguarda-se a soltura do paciente. Preste atenção, amigos, só para sistematizar. Autoridade coatora, nós chamamos aquela pessoa que pratica o ato que se reputa ilegal. No nosso exemplo, a prisão em flagrante indevidamente lavrada contra o cidadão. Ele é a autoridade coatora. No habeas corpus, nós vamos apontá-lo como autoridade coatora. O paciente é quem sofre a coação, é quem sofre a ação, por isso paciente. Lembrem-se daquela história da voz passiva, ele sofre a coação. E o impetrante, quem é? Pode ser o próprio paciente, quando ele na cadeia impetra um habeas corpus em causa própria, em seu próprio benefício, mas pode ser terceira pessoa, como no caso o Estênio. Pode ser o Estênio ou impetrante. Então nós vamos ter, a rigor, 3 figuras diferentes aqui. Autoridade coatora, paciente e impetrante. Vimos também que deve constar da petição o nome do paciente, isso é fundamental. Deve constar da petição a história do caso, a explicação do caso, o que aconteceu afinal de contas. E por fim, a assinatura de quem impetra o habeas corpus. Não existe habeas corpus apócrifo, sem assinatura. Alguém tem que assinar. Mas o Stefânio não sabe assinar? Ah, não sabe assinar? Não tem problema. Carimba lá o dedo e a Bianca vai assinar por ele, assinar a rogo. E pronto, nós temos a assinatura, sem maiores formalidades, sem grandes dificuldades. Alguém tem dúvida no estúdio sobre o que foi dito até agora? Se alguém tiver dúvida, é só falar agora. Tudo muito básico. Vimos já que a autoridade coatora pode ser um delegado de polícia, mas a autoridade coatora pode ser também um juiz. O juiz de direito que decretou a prisão preventiva da Mônica, decretou a prisão preventiva. E essa prisão preventiva foi decretada sem fundamentação alguma e, mais grave,
totalmente desnecessária. A Mônica o que pode fazer? Impetrar um habeas corpus perante o Tribunal de Justiça. A autoridade no âmbito do judiciário superior ao juiz de direito é o Tribunal de Justiça. Impetra um habeas corpus, arguindo o quê? A falta de justa causa ou a nulidade por falta de fundamentação da ordem de prisão preventiva que se abateu contra si. Muito bem, quem irá conhecer neste caso serão os integrantes do Tribunal de Justiça. Os integrantes do Tribunal de Justiça são desembargadores. E os desembargadores, então, conhecerão da impetração de habeas corpus. E o habeas corpus será, então, impetrado no Tribunal de Justiça para remediar-se o constrangimento ilegal. Agora, atentem. Se for um juiz federal, a ordem de habeas corpus, a petição de habeas corpus, deverá ser dirigida ao Tribunal Regional Federal. No país, nós temos 5 tribunais regionais federais. O da primeira região, que pega Brasília, Goiás, Bahia, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, um mundão, Amapá, um mundão de coisas. Vejam, se um juiz federal de Porto Alegre, que integra a 4ª região, decretar a prisão, é o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Mas eu dizia, a primeira região é Brasília, Goiás, Bahia, Pará, Amazonas, Amapá, etc, etc. A 2ª região é Rio de Janeiro e Espírito Santo. A 3ª região é São Paulo e Mato Grosso do Sul. A 4ª região, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E a 5ª região é integrada pelos estados do Nordeste, fora a Bahia. Então nós vamos ter Alagoas, Sergipe, Pernambuco. Depois de Pernambuco vem a Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará. O Maranhão integra a 1ª região. Amigos, no caso do juiz federal, nós vamos ver vamos ter que ver que região ele integra e dirigir a impetração ao Tribunal Regional Federal que ele ocupar. Mas, meus amigos, vamos supor a seguinte hipótese. O promotor pediu ao juiz a decretação de uma prisão preventiva e o juiz não a decretou. O juiz não decretou a prisão preventiva e o promotor recorre em sentido estrito para que o Tribunal de Justiça decrete a prisão. E o Tribunal de Justiça, meses depois, conhece o recurso e lhe dá provimento para impor a prisão preventiva. E eu continuo achando que essa prisão preventiva é ilegal, porque ela é desnecessária, falta-lhe justa causa. O tribunal decretou a prisão, eu vou me socorrer, então, do Superior Tribunal de Justiça e vou impetrar uma ordem de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Perceberam um pouco a hierarquia? Delegado, eu vou para o juiz. Juiz, eu vou para o Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, eu vou para o Superior Tribunal de Justiça. E se o Superior Tribunal de Justiça não me atender, eu vou para o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião supremo da liberdade dos cidadãos no nosso país. Então eu tenho uma hierarquia jurisdicional em matéria de habeas corpus que vai me permitir questionar a decretação da prisão preventiva até o Supremo Tribunal Federal. E já encerrando o que nós vimos na aula de hoje, nós vimos hoje as características práticas e mecânicas do funcionamento do habeas corpus, a quem ele deve ser dirigido, o que deve conter a petição, o nome da pessoa que sofre a coação, que nós chamamos de paciente. Vimos que o habeas corpus, ele deve ter a historinha, a história dos fatos que
retratem a realidade da violência que se abate sobre a pessoa, e vimos que essa petição de habeas corpus tem que ser assinada. Vimos mais, meus amigos, vimos mais, que o habeas corpus pode ser impetrado pelo próprio paciente ou por alguma pessoa em seu favor. Esta pessoa que impetra o habeas corpus em favor de alguém é chamada de impetrante. Vimos que quando o próprio paciente impetra o habeas corpus em seu favor, as figuras do paciente impetrante se confundem, mas isso não é obrigatório. Vimos também quem pode impetrar o habeas corpus, qualquer do povo, pode ser um idoso, pode ser uma criança até eventualmente, pode ser um político com os direitos suspensos, pode ser o próprio preso a impetrar o seu habeas corpus. Vimos que a autoridade coatora, conforme o nível dela, o habeas corpus será dirigido ao juiz, ao tribunal, ao Superior Tribunal ou ao Supremo Tribunal Federal. Vimos as exceções e na próxima aula vamos cuidar de outros assuntos que dizem com o cabimento do habeas corpus em situações específicas. O nosso e-mail, para quem quiser participar, é saberdireito@stf.gov.br. Até a próxima aula.